Então, boa tarde novamente, né? Espero que todos vocês estejam bem, animados aí para essa aula no sábado à tarde. Tem um nome conhecido aqui nessa turma, né, Nathalie? E meu nome é Mariana, então, para quem não me conhece, eu sou professora da Faculdade do Futuro também. Já trabalhei em todos os cursos da saúde, tá? Minha área de especialização é na área de morfologia, mas eu também trabalho com a parte de bioética. Eu sou uma pessoa que gosto muito de interação, tá? Então, eu preparei alguns momentos interativos aqui hoje durante a aula. Eu ainda não tenho acesso ao AVA, eu acredito que eles vão liberar o AVA para mim na segunda-feira. Mas aí eu deixo o material lá e vou disponibilizar a gravação por lá também, tá? Vocês já tiveram algum contato com essa parte de comportamento mesmo, né? Profissional durante a pós? Hoje vai ser um comportamento profissional assim mais teórico, né? Mas assim, o que hoje a gente vai julgar muito, a gente vai usar muito as palavras o que é certo e o que é errado. Então, vocês já tiveram algum contato com isso ou não? Só para eu ter uma ideia para onde que eu vou levar a nossa discussão. Aí já fez a disciplina de ética na graduação, então já tem uma base. Beatriz, ótimo. Ótimo. Mas alguém teve a disciplina na graduação? Então, beleza. Então, gente, eu vou começar. Deixa eu só colocar aqui para compartilhar a tela. Hoje vai ser a nossa primeira aula, né? Alguém podia me dar um sinal aí se vocês estão vendo os slides direitinho, se apareceu, para mim aqui tá normal. Ok. Então, hoje, né, é um conteúdo mais introdutório, tá? Sobre o que seria essa tal de bioética e em quais pontos que a gente tem que perceber no nosso dia a dia mesmo, né? Quanto pessoas, indivíduos, humanos normais. A gente vai começar com essa parte e depois que a gente vai levar um pouco mais para a área de atuação profissional. A parte de legislação, eu vou começar essa parte hoje, mas a gente vai terminar a legislação na próxima aula, tá bom? Então, essa é a nossa aula 1. E eu gosto muito de começar falando sobre ética no nosso dia a dia, né? Ultimamente, a gente tem sido aí bombardeado com notícias na internet de que uma pessoa ficou brava, e aí, no não saber lidar com as suas emoções, por exemplo, bateu em alguém, pegou uma arma, atirou em alguém, ou então de pessoas que não consideram as outras pessoas como pessoas mesmos, né? Porque elas são diferentes de nós. Então, quando a gente fala de ética, a ética está presente no nosso dia a dia, 24 horas por dia, 7 dias na semana, tá? Todos os dias a gente se pega em algum momento, por menor que seja, no momento que você pense, faço ou não faço, né? Por exemplo, uma situação que a gente também tem recorrente todos os dias são aquelas mensagens no WhatsApp, né? Que vai passando para as pessoas e ninguém sabe se aquela coisa que eu estou passando para frente, se aquela informação que eu estou passando para frente, ela é verdadeira ou não. Então, e aí? O que se faz, né? Qual o caminho que eu sigo? Todo dia, gente, a gente tem, né, com essa pergunta do que eu faço,
conflitos internos, né? Muita coisa do que acontece no dia a dia, seja no próximo, ou então você vai ler uma notícia na internet, no jornal, ver alguma coisa na televisão. Como que é? Como que eu me sinto diante de uma injustiça que seja, diante de qualquer coisa que aconteça, seja ela boa ou seja ela ruim. Como que eu divido o meu tempo, né? Será que eu tenho tempo o dia a dia hoje em dia, né? Ninguém tem tempo para nada, mas como que eu priorizo o que que eu devo fazer e aquilo que eu não devo fazer? Então são decisões que envolvem eu ali no centro, né? E aí eu tenho eu e sociedade, né? Como que essa minha escolha ela vai impactar no meu dia a dia ou no dia a dia dos outros, tá? E aí a ética, ela vem da filosofia, ela vem acompanhada aí de toda uma história do universo, né? Que a gente, desde muito, muito, muito cedo, a gente tem vários filósofos, vários pensadores que questionam, né? E aí, o que que se faz? Eu não sei se é da época de vocês, mas na minha época passava esse desenho na televisão. E esse personagem, todo dia, ele falava: ó céus, ó vida, ó azar, eu sei que não vai dar certo. Ou será que vai dar certo? Né? É tipo uma lamúria na tentativa de conseguir tentar ou não sair do lugar. E esse tentar ou não sair do lugar, muitas vezes reflete quem sou eu, né? Quem sou eu nessa fila do pão aí, por exemplo. Quando eu trago para vocês essas imagens, né, que são imagens fortes, espera-se que elas causem alguma coisa na gente, né? Em algumas pessoas vai falar assim: ah, tá bom, não é comigo, tudo certo. Com outras, já se tem um impacto de um sentimento de revolta, né? Da pessoa ficar incrédula. Como é que a pessoa faz isso? Como é que eu não ajudo, por exemplo, uma pessoa que está passando fome, que pega comida lá no lixão? Como é que eu não ajudo agora nessa época de frio, né? Com a população que vive na rua? Como que eu não tomo ação diante de alguma decisão? Diante de algum momento que vai exigir isso? Ou então, beleza, eu quero tomar uma ação, eu sou capaz de tomar essa ação, mas e aí, como que eu faço isso, tá? Ô, gente, eu esqueci de falar. Ué, tá aparecendo aqui que os slides não mudaram? Para mim tá aqui normal, para vocês não? Continua dando problema? Não mudou? Professora, você poderia tentar colocar o slide em tela cheia. E não Mas, mudou aqui para mim também, não. mas tá em tela cheia para mim. Pois é, para mim aqui tá aparecendo. Sabe quando você abre o PowerPoint e aí aparece o slide e a listinha do lado dos outros? Aham, Tá assim, vou não veio tentar para de tela novo. cheia. Tá, Fechei o compartilhamento. Agora vocês estão vendo no PowerPoint, né? isso. Então, vou colocar aqui agora para todo mundo ver. E agora? Não foi, tá pequeno ainda. Deixa eu fechar o PowerPoint, então. Só um minuto. E agora? Tá do mesmo jeito. Meu Deus! Não, deixa eu fechar de novo. Não, porque isso aí não pode, não. Primeira vez na vida, da minha vida, usando o Zoom que fica desse jeito. Justo com vocês. Fechei tudo, gente. Tô abrindo de novo. Abrir. E agora?
Tá na tela do PowerPoint? Tá. Então, agora eu vou apertar para aparecer para todo mundo. Tela cheia. Tá igual, professora. Nada? Nada, tá no primeiro slide, o Não, então eu slide vou de capa. mudar. Ó, mudou o slide? Não. Não. Ah, não, gente, aí não tem lógica, não. Teve Professora, uma aula do outro tenta professor, em. aconteceu também isso. Agora voltou a gravar. Agora eu vou colocar lá na tela de novo. Vamos passo a passo. Apareceu a tela, né? Sim. Então tá, então vamos recomeçar. Próximo. Então, gente, são essas decisões, né? E aí, quem sou eu nessa tal da fila do pão? Então, aqui agora as imagens que devem causar algum, espera-se que cause algum burburinho, né, na vida de vocês, que são imagens como eu posso falar, de situações que realmente deveriam mexer com a gente, seja se causando revolta, seja causando vontade de ajudar, sentimentos bons ou sentimentos ruins, tá? Eu gosto muito que vocês participem da aula, tá? Então, podem interromper a aula para a gente ter rodas de discussão, que isso é muito importante. E eu não sei se vocês têm tido tempo de acompanhar o noticiário das últimas semanas, né? Eu trouxe aqui 3 casos que mexeram bastante com os sentimentos das pessoas, que é o caso de uma moça negra que estava com seu cabelo crespo, solto, e uma pessoa que estava sentada do lado dela falou que ela poderia pegar a doença daquele cabelo, daquela mulher, né? Então, aí, no que as pessoas em volta escutaram, começaram a chamar, conseguiram chamar a polícia e fazer a denúncia de racismo. Outra notícia que mexeu muito foi com o caso da mineração lá em Roraima, onde um grupo de garimpeiros invadiu a área indígena para fazer extração de algum minério, e 2 meninas foram estupradas, uma criança foi morta, colocaram fogo na área central dessa aldeia, e os Yanomamis sumiram. Hoje já se sabe que eles foram para dentro da mata, mas até então ninguém sabia onde que estava. E também o caso de uma mulher negra que foi mantida em cárcere privado, né, numa situação análoga à escravidão, durante 40 anos, e aí, através de denúncias, ela foi resgatada. Ontem saiu até uma outra notícia de uma outra mulher que também foi encontrada em situação análoga à escravidão. Então, são situações que, na maioria das pessoas, causam uma certa revolta, causam uma certa indignação, tá? Não quer dizer que vai acontecer em todas as pessoas, mas a partir do momento que eu sou uma pessoa que quero saber verdades e porquês, eu tenho que tirar um pouco a minha raiva de lado, a minha indignação de lado e analisar friamente aquela situação, tanto por parte de quem sofreu aquela situação, por parte de quem gerou aquela situação, para daí eu ter certeza, né, criar aí uma ideia, um raciocínio de que para onde eu vou para julgar essa situação. É muito difícil, gente, a gente julgar as coisas sem saber o porquê das coisas, né? Por exemplo, se vocês conhecem alguém ou ouviram falar de um caso de suicídio, né? É muito fácil falar, nossa, mas coitada, das pessoas que ficaram, sim, coitada das pessoas que ficaram, mas e essa pessoa que cometeu esse ato, né? Foi um ato de desespero dela, ela não conseguia mais conviver com aquilo. Então, assim, são pontos e nuances que têm que ser reparados, principalmente quando a gente vive nessa era de informação fácil e falta de interpretação e falta de empatia
uma vez que a gente está distante daquela situação, né? Eu não sei se vocês já viram na internet que tem muitas pessoas que são chamadas de haters, né? Que são aquelas pessoas que só jogam veneno e querem só ver o circo pegar fogo. Então é muito fácil você fazer isso quando você não conhece a pessoa, quando você está longe da pessoa e você está julgando ali somente aquela chamada, né? Aquela chamada de informação mesmo, chamada de reportagem. Então, o meu objetivo aqui hoje com vocês é trazerem pontos de reflexão, tá? Sobre diferentes questões, igual eu comentei anteriormente, de você como indivíduo e de você como um indivíduo dentro de uma sociedade, né? A gente tem frases célebres, né? Ser ou não ser, eis a questão. Só sei que nada sei, sabendo que nada sei, sei mais do que não sabe que nada sabe. Então, na verdade, a gente não sabe de nada, né? A gente só está vendo ali o preto e o branco, a gente não consegue ver o arco-íris que está ali atrás daquela informação. Ainda bem que hoje em dia nós já vivemos num mundo onde a gente pode discutir mais coisas, onde a gente pode se sentir confortável de falar as coisas que a gente pensa, né? De aceitar que nós vivemos num mundo onde as pessoas são diferentes tanto externamente quanto internamente, né? O jeito que cada um pensa é diferente um do outro. Cada um tem aí a sua personalidade, tem o seu livre-arbítrio, tem a sua capacidade de se mostrar dentro de determinado ambiente. Mas as nossas ações, elas sempre têm que vir aí. Eu estou vivendo e estou agindo, eu estou vivendo e não fazendo nada, eu estou sobrevivendo ou vivendo. Quem sou eu? Quem sou eu na sociedade? Quem sou eu nesse ambiente que hoje ele está totalmente aberto a diferentes pontos de discussão? Quem sou eu profissional? Vocês já se pararam para pensar quem que vocês querem ser como profissional? Alguém aqui já trabalha na área de estética? E olha que estética é uma área que muitas vezes você está mexendo com isso aqui da pessoa, ó. Com a primeira coisa que se vê na pessoa, que é o rosto, né? Então, quem sou eu para modificar intensamente o rosto de uma pessoa, sendo que esse aqui é a cara dela, é como ela se vê no espelho? Quem sou eu para julgar o que a outra pessoa fez ou não fez no rosto? Falar de rosto, tá, gente? Que é, assim, a porta de entrada mesmo das pessoas. Quem sou eu que vou mexer no rosto de uma pessoa e que não tenho conhecimento anatômico, não tenho conhecimento fisiológico, não tenho conhecimento que cada pessoa é uma pessoa diferente, né? Que vão ter respostas fisiológicas diferentes. Então, será que eu posso tentar de tudo? Então, a gente tem que ficar pensando, tá? Quando eu trago essa imagem para vocês, eu quero trazer a questão de ética, tá? A ética, ela foi sendo construída com base no desenvolvimento da humanidade, tá? Quando eu pego isso daqui, infelizmente, né, a escravidão aconteceu, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, foi o país que mais recebeu escravos da história, né? E a ética, quando a gente vai começar agora a entender um pouquinho mais sobre a ética, a gente vai entender que a ética é o desenvolver dos pensamentos durante os tempos. Isso daqui foram momentos pontuais na história, mas que com base nesses momentos pontuais,
várias formas de agir e de pensar e de sobreviver mudaram com base nesse momento. Então, quando a gente fala de ética, a gente não está falando de uma foto, a gente não está falando de um mapa, a gente não está falando de um momento específico, tá? A gente está falando de uma história. E para isso, para a gente ter essa história, para a gente entender essa história, a gente precisa de algo que nos oriente. Então, aqui eu trouxe até de exemplo para vocês a bússola, né? Caso uma pessoa aí esteja perdida e tenha em mãos uma bússola, essa bússola vai tentar indicar o melhor caminho a ser seguido para você sair daquela situação. Então, a gente tem que buscar sempre orientações, tá? E com essas orientações, vão nos apresentar caminhos, possibilidades, e daí eu vou escolher qual caminho vai ser esse que eu vou seguir. Para daí seja começar, seja recomeçar, seja tomar ações, é ter opções de comportamentos e decisões a serem tomadas. Então, agora, ai meu Deus, vou parar de compartilhar. Será que. Olha se apareceu um arquivo do Word para vocês. Apareceu? Eu tirei aqui. Sim. Eu acho que vai ser mais fácil eu mandar esse arquivo pelo chat. Então, eu vou pedir para vocês. Deixa eu só colocar aqui no chat. Para vocês abrirem esse arquivo, tá? Aí, mandei, ó. Não deu certo. Não deu certo. Ah, tá falando que eu tenho que fechar o arquivo para mandar. Peraí. Ai, gente, que azar, sempre dá certo. Agora foi. Apareceu aí para vocês um arquivo no Word? Sim? Então, eu vou dar aí uns 5 minutinhos para vocês lerem esse texto, tá bom? Para daí a gente discutir essa questão comportamental e já começar a aparecer, a discutir um pouquinho de profissional. Jéssica, eu vou mandar de novo, então. Tá no chat, tá? Agora foi, de novo. Nem agora? Ah, pode ser, porque vocês estão pelo celular, pode ser. Pode ser. Então, eu vou tentar disponibilizar ele aqui na tela, que aí vocês leem na tela. Enquanto isso, quem já conseguiu abrir, já pode ir indo aí, por favor, tá? Já pode ir lendo. Apareceu? Sim, apareceu, prof. Então tá. Então podem lendo aí, vocês vão me falando que eu vou mudando a página, tá bom?
Para mim, pode mudar. Para mim também. Por mim, pode mudar. Pode mudar. E aí, gente, deu para ler? Sim. Sim. E aí?
Como que faz? Alguém consegue falar alguma coisa? Seja a favor da pessoa, da Lila, seja a favor da empresa. O que esse texto te faz pensar? Ali envolve tradição. É a tradição, né, da cultura da pessoa, e não tem como a empresa, eu acho que chegar e já definir como a pessoa vai se portar no local, sendo que ele tem uma tradição, ele já tem uma... Para ele aquilo precisa, é necessário, né? Como que eu vou, Parte dele, né, Cíntia? como que eu vou impor isso para uma pessoa, né? É igual, já que recebeu a carta para eles reavaliarem até esse pedido, né, para o sindicato. Foram várias pessoas, né? Vários líderes Sim. sindicais pensando e realmente impuseram isso, que não poderia. Não olhando o lado das meninas asiáticas, né, Bel? É exatamente isso. É tradição, é cultura, faz parte da pessoa, né? Ela não sabe viver sem aquilo. Por mais que seja um objeto, né? Como que faz se ele representa tanto para mim? É igual o caso com tatuagem. Não sei se vocês viram, tinha uma época que não contratava pessoas que tinham tatuagem, que em locais que poderiam ser mostrados, porque isso era feio. Vamos ver, temos aqui no chat também. Eu acho que a empresa deveria respeitar os costumes e as tradições dos seus funcionários e tentar encontrar uma solução melhor. Talvez, né, Beatriz, mudasse essas pessoas de lugar de trabalho, né? Ao invés dela ficar ali na produção, tentar mudar para outra área, poderia ser uma saída. Vocês conseguem ver mais alguma saída? Sem precisar tirar as pulseiras, sem precisar mandar ninguém embora. Não? Então, usar EPI pode ser uma boa. Quem sabe, igual o EPI, né? Uma manga, né? Uma blusa com manga de punho, já que tinha momentos que ela Quem prende conseguia aqui, né? esconder, né? Tinha momento que ela conseguia esconder com a manga, né? Poderia ser uma opção, né? Sim. Mais alguém? O EPI que protege, isso mesmo. Poderia ser uma saída, poderia ser mudar essa pessoa de local de trabalho, poderia tentar, né, entender mais sobre a cultura e tentar perceber, né, que isso faz parte da individualidade dessa pessoa. Então, gente, nós, quanto profissionais, não sei aqui, né, se vocês já trabalham ou não, seja em qualquer área, a gente sempre tem que pensar em mais de uma solução, por mais que não agrade a gente, tá? Sempre pensar. Tem uma frase que é ótima, que é assim: eu faria isso para outra pessoa, sendo que eu não gostaria de receber isso? Então, é sempre se colocar no lugar do outro, tá? É fácil? Não é fácil, né? Todo mundo sabe que não é fácil, mas a gente pode tentar. A tela voltou a aparecer para vocês? A tela apareceu? Uhum. Então tá bom, então vamos continuar. Então aí a gente começa agora a falar mais sobre ética, né? Vocês que estudaram na graduação já têm uma pequena ideia do que seja. A palavra ética, ela vem do grego ethos ou ethos, tá? Que falam justamente que são hábitos, costumes, o modo de ser ou o caráter da pessoa, tá? Como que essa pessoa se comporta diante de uma situação. Então, a ética, segundo o dicionário Aurélio, é o juízo da apreciação que se refere à conduta humana
suscetível de qualificação do ponto de vista de bem ou mal, relativamente determinada pela sociedade. Então, aqui, ética, a gente vai lembrar sempre que envolve o coletivo. Quais são aquelas ideias, aquelas formas de pensar que vão fazer mais bem ou vão ter impactos ruins sobre o coletivo, tá? É a ciência da moral e é considerado uma ciência do comportamento moral de escolhas, tá? No homem, na sociedade. Então, como a gente viu com o caso dos braceletes, a ética, ela vem aí de muito tempo. Ela é uma tradição, é uma cultura, tá? É quase que uma imitação do que os nossos antepassados faziam. Igual no caso dela, os antepassados, né, as mulheres usavam os braceletes em questão ali a respeito, a questão ali ao carinho, né, dos maridos por elas. Mas nós aqui no Brasil, saindo lá, né, da Ásia e vindo para o Brasil, nós também temos diversas festas, né, culturais que também são remanescentes aí da tradição. Uma, inclusive, deve ter esse ano, né, acredito, que com a diminuição dos casos de Covid, que já deve ser o retorno aí de algumas festas juninas, né? Bem como carnaval, manifestações religiosas, né? No caso aqui, dos judeus, né? Eles têm uma forma de se vestir, característica de cabelo, de barba, de vestuário, que colocam ele, delimitam ele dentro daquele espaço para todo mundo ver, olha, eu sou um judeu ortodoxo e essa é a minha forma de vestir, eu pertenço àquele grupo, bem como saindo de manifestações culturais e agora indo para um pouco de manifestações pessoais, uma lembrança que era da avó, que foi passada para a mãe, que hoje é passada para a filha e que no futuro pode ser passado até para um neto, né? Como uma joia de família, um relógio de família, um santinho da família, uma Bíblia, qualquer coisa que seja que vá passando de geração por geração. Quando a gente pensa, eu não vou encher muito vocês com história da ética, tá? Vou só trazer aqui alguns pontos principais, tá? Começou lá na Grécia Antiga com Sócrates, e Sócrates, ele sempre, até a estátua dele, olha, ele tá assim, pensando no que ele vai fazer, né? Ele traz aí os momentos de reflexões, da importância de se parar e pensar nos prós e nos contras, tá? E como avaliar essas tradições com o passar do tempo. Hoje em dia já existem tradições, né, que já podem ser quebradas, ou quebradas não, que já podem deixar de serem feitas, porque o nosso dia a dia hoje não permite que isso aconteça, tá? E aí ele falava assim, será que todo mundo tem que pensar da mesma forma? Será que todo mundo tem que ter os mesmos valores? Sim ou não? E aí, como é que essa pessoa acha essa resposta que ela tanto quer? Como é que ela sabe disso? Ela vai viver para quê? Por quem? Por quanto tempo que ela vai fazer isso? Será que uma vida sem propósito, sem objetivo, vale a pena? Né? Será que só sobreviver e não viver vale a pena? Como que eu julgo aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que é justo, aquilo que não é injusto, aquilo que é injusto, o bem, o mal? Se não é justo para mim, não é justo para todo mundo? Como que você fica aí nessa peneira de perguntas? E eu confesso que algumas perguntas até podem levar a gente para terapia, tá? Porque realmente tocam num ponto que a reflexão ela precisa ser bem direcionada. Jéssica falou que a aula está travada. Continua travada, Jéssica?
Para mim tá normal. Beleza. Aí a gente vem para Aristóteles, né, que é um filósofo que quem estudou na escola, assim, sempre tem uma fala de Aristóteles ali no meio. Que Aristóteles vem falando assim, olha, se isso está acontecendo com você, é porque é preciso acontecer com você. Isso é seu, isso é um problema que só você vai passar por isso, tá? Mas ele também já começa a relacionar interações do homem com aquele meio que ele vive, tá? E ele traz muito a questão da felicidade. Eu quero ser feliz, eu mereço ser feliz, como é que eu vou conseguir isso, tá? Como que a pessoa, outra indagação dele é como é que a pessoa vive num período de falta, num período eu tenho, né, de meio termo, e num período de excesso. Será que esses comportamentos vão ser os mesmos em cada um desses 3 pontos? E ele vem falando que aquelas ações corretas perante você e perante sociedade são aquelas questões, são aquelas ações que podem ser consideradas éticas. A pessoa X foi ética comigo. Ela viu que eu perdi 10 reais na rua, ela viu o dinheiro caindo do meu bolso na hora que eu fui pegar o celular, o dinheiro caiu e ela correu atrás de mim para me devolver esse dinheiro. Sai muito na mídia, né, gente? Quando uma pessoa devolve, por exemplo, uma carteira que foi encontrada, uma bolsa que foi encontrada, com tudo lá dentro. E se a gente parar para pensar, a pessoa está fazendo certo, né? E como que o certo repercute de uma forma assim que chega até a dar esperança nas pessoas, tipo assim, nossa, tem jeito, né? As pessoas realmente são boas, porque a gente já está tão acostumado com comportamentos diferentes desses, que quando acontece a gente fala assim, olha, tem salvação? Vocês já se pararam para pensar nisso? Que o pequeno ato que seja de uma pessoa, seja idosa, né, seja gestante, que não esteja na fila preferencial, quando uma pessoa cede o lugar dela dentro do ônibus, que tem as cadeiras que são restritas para essas pessoas, né, e que está todo mundo sentado ali. Quando uma pessoa oferece o lugar para sentar ali, nessas cadeiras que são marcadas, a gente pensa assim, não fez mais do que obrigação, porque a cadeira está marcada que não é para aquela pessoa sentar ali. Mas quando uma pessoa que está vamos supor, né, que as cadeiras direcionadas já estão ocupadas por pessoas que devam ocupá-las, mas que uma pessoa que está sentada lá no meio do ônibus levanta para um senhorzinho, para uma senhorinha sentar, você dá até um sorriso quando isso acontece, fala assim, cara, que legal, né? Não sei se vocês já se pegaram numa situação dessas. Depois a gente começa a avançar aí por escolas filosóficas, tá? Do estoicismo, que fala assim, que aquilo que eu recebi é meu também, e eu não consigo mudar nada disso. Eu não tenho nem como sair disso, e nem como me empurrar mais nisso, porque isso é uma forma de destino, tá? Vem o cristianismo falando que se você andar nessa linha aqui, você está no caminho do bem, mas se você desviar um pouquinho, você já saiu desse caminho do bem, tudo que você fez até então não vale de nada, porque agora você vai ser classificado somente como essa pessoa que tomou um caminho do mal, né? Que somos todos iguais perante Deus e que devemos tratar sempre, levar sempre na nossa vida amor, caridade e solidariedade ao próximo. Mais 2 filósofos aqui, Descartes, por exemplo, que fala que eu vou sobreviver bem ou mal, seguindo as normas, seguindo determinadas condutas, não vou questionar, só vou indo, tá? Kant já falava que o dever, o ato de se fazer alguma coisa para o bem, deve ser maior do que aquela felicidade, né? Ele até coloquei essa frase aqui, que a moral propriamente dita não é que nos ensina como sermos felizes,
mas sim como devemos tornarmos dignos de felicidade. Ele já trabalha assim, mereço? Não mereço essa felicidade? E trouxe um filósofo aí moderno, né, que vocês já devem ter visto frases dele pipocando aí no Facebook, no Instagram, que é Nietzsche, né, que ele fala assim, não, eu tenho poder, eu tenho voz, eu tenho raciocínio, e eu posso questionar, sim, determinadas verdades, né, eu posso tentar entender e, a partir daí, criar a minha própria verdade em cima daquilo. Porque ele falava que nunca é alto preço a se pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Eu estou fazendo algo, mas eu tenho consciência do que esse algo é bom ou é ruim para mim. Mas e agora? Agora a gente vive num mundo que a gente tem notícia de tudo a todo tempo. Seja notícias verdadeiras ou notícias falsas, né? Então aí tem que vir o Tico e Teco aqui questionando isso. Mas agora a gente vive numa época de guerra, né? O Brasil, ele tem guerras civis, que a gente não discute muito, por exemplo, entre milícia e governo, entre tráfico e governo, entre índios e pessoas, entre tudo e todos, mas a gente não questiona, mas a gente tem uma guerra mesmo acontecendo agora entre vários países da África, e a que a gente mais tem falado agora, que é da Ucrânia com a Rússia, onde a gente se mata outras pessoas por algum motivo, né? E essas pessoas, às vezes, não têm nada a ver com o que eu estou buscando. A gente também tem uma questão de preservação ambiental, né? Por exemplo, falta de água. A gente tem lugares no Brasil, tem época que a nossa conta de luz ela vem mais cara porque não tem água nos reservatórios. Mas não tem como ter água se não tem floresta para fazer ciclo de chuva. Aí a gente volta lá na ciência da escola também, que vai trabalhar com o ciclo da água. A gente vive num mundo que a gente não consegue ficar 5 minutos sem internet, né? A gente vive num mundo onde a informação ela está aí a todo tempo. E ai de nós se decidirmos ficar sem essa comunicação. A gente sofre também por falta de informação. E ainda temos aí a área da engenharia genética, né? Que vem aí também tentando melhorar a qualidade de vida. Eu não sei se vocês chegaram a ver também, tem algum, não sei se já tem mês isso, que foi realizado o primeiro transplante de coração xenobiótico. Xenobiótico é quando você usa o órgão de outra espécie, alguma coisa de outra espécie, coloca em outra espécie. Então, no caso, foi usado, acho que um coração de porco, né? E foi colocado num paciente que já era terminal, para se ver como que funcionaria. Aí eles descobriram, o paciente morreu, acho que ele sobreviveu algumas semanas com esse coração, tá? E depois ele morreu e descobriram que tinha um vírus do porco nesse coração. Então, já é mais um estudo que se tem para quando for fazer um próximo teste, é isso acontecer. Mas aí vocês me perguntam, Mari, mas esse negócio de engenharia genética é muito perigosa, né? Clones, por exemplo, né, gente? A gente está num futuro muito distante de determinadas tecnologias, tá? Por enquanto ainda está se tentando curar algumas doenças, tá? Não está se tentando fazer outra pessoa igual ou não a você. E aí, agora então vamos ter outro problema, acredito? Vou mandar o link no chat de um vídeo que eu achei sobre beleza. O que é beleza para vocês, gente? Não me responde agora, não. Vai pensando que daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta novamente para vocês. O link foi, e eu vou tentar compartilhar aqui também. Vamos tentar. Apareceu uma tela do Google?
Apareceu, gente? Sim? Então vou dar um play. Vamos ver se vocês vão escutar. Deu? Quando se fala em escolhas sustentáveis, a maioria das pessoas pensa em reduzir o lixo, evitar o plástico, compostar, mas também é muito comum que muitas pessoas, até aquelas que já estão seguindo por esse caminho, deixem de lado por muito tempo uma preocupação que deveria ter igual importância: os impactos dos nossos cuidados pessoais, aqueles que temos todos os dias, muitas vezes dentro do banheiro, na hora de cuidar da pele, dos cabelos, durante a higiene, algumas pessoas com mais ou menos vaidade. Bom, a pandemia acelerou muitos novos comportamentos de consumo e um deles, que conseguiu furar a bolha um pouquinho nesse período, tem a ver com o consumo desses hábitos que sustentamos tanto em frente ao espelho e movidos à vaidade. Esse movimento se chama beleza limpa, mas quando se fala no termo limpo, não é no sentido literal, como se fosse o oposto de algo sujo. Tóxico, talvez em alguns casos. No entanto, é muito mais sobre ética e transparência por parte dessa indústria que deveria nos entregar bem-estar, mas gera tantos impactos negativos, da saúde humana à saúde planetária. Mas também é como nós, individualmente, lidamos com essa cultura do cuidado, com os nossos hábitos de consumo e até com os conceitos de beleza, que já foi tão distorcida. Mas principalmente é como nos responsabilizamos pelo que passamos na nossa pele e deixamos escorrer pelo ralo. Beleza limpa é um movimento, mas tem se tornado uma categoria de produtos nos últimos anos. Aqueles livres de substâncias questionáveis, de ter impacto negativo da saúde humana ao meio ambiente, poluindo as nossas águas, por exemplo, porque sim, são centenas de ingredientes suspeitos de terem esses impactos todos. Mas também são aqueles produtos livres de testes em animais e que muitas vezes, ou pelo menos deveria ser assim, chegam até nós por meio de uma cadeia produtiva de menor impacto. Esses cosméticos são chamados de limpos, verdes, conscientes, naturais. A verdade é que nunca tivemos tantas ofertas de produtos ecológicos nessa categoria. Mas nem sempre foi assim. Cerca de 8 anos atrás, por exemplo, quando eu já tinha seguido por uma jornada de fazer os meus primeiros questionamentos, de tentar entender como as minhas escolhas de bem-estar estavam impactando no mundo ao meu redor, era bem diferente. Então, na falta de ofertas do que eu precisava e me sentia bem usando, eu comecei a fazer os meus próprios produtos, como um desodorante natural e vegano, por exemplo. Mas como nem tudo dá para fazer em casa de forma eficaz, segura e com simplicidade, eu fui parando de usar vários itens quando eu não encontrava na chamada versão limpa, ou que fosse encontrado, mas não tivesse aquela performance como os convencionais, ou seja, funcionassem como o que eu estava acostumada. Hoje eu reconheço que foi uma transição um pouquinho radical, mas já não precisa mais ser assim. Ninguém precisa escolher entre um extremo e outro. Ou eu me cuido, ou eu cuido do planeta. Porque pensa, até a pessoa menos vaidosa, a mais básica, vai usar na rotina dela um shampoo, um condicionador, um pós-barba, uma pasta de dente. E dependendo da escolha, ela vai estar gerando impactos. Então, se existimos, logo consumimos, é essencial que esse privilégio de consumo seja exercido com responsabilidade para que gere o menor impacto possível. E ainda bem que hoje em dia já temos várias soluções e opções para atender às nossas necessidades urbanas e contemporâneas, de protetor a batom, de shampoo a condicionador, de pomada infantil a um pós-barba. Assim fica mais fácil de adaptar à nossa realidade. E nesse contexto, com tantas possibilidades, há quem escolha comprar de marcas grandes ou pequenas, as chamadas marcas locais, há quem escolha fazer, ou os dois. E tudo bem, porque um dos pilares mais bacanas desse movimento é a autonomia, que nos leva à liberdade de consumo. Então, não importa se eu sou muito minimalista ou super vaidosa, eu vou escolher tudo que vai fazer parte da minha rotina e vou me responsabilizar por isso, por mim e pelo planeta.
Mas para isso é preciso informação, e nesse quesito, essa grande indústria convencional falha veementemente. Por isso que é importante a gente entender que para praticar a beleza limpa não basta sair comprando produtos ecológicos e só, é preciso ir além. Porque o risco de toxicidade não está só nos derivados de petróleo e nos plastificantes dentro dos nossos cosméticos. Tóxico também é todo esse estímulo ao consumo desenfreado. Tóxico também é o apelo aos padrões irreais de beleza. Então, a beleza limpa é um movimento que vai muito além de comprar produtos chamados ecológicos e limpos. É sobre uma nova maneira de se relacionar com essa cultura do cuidado e com o que é beleza e o consumo dela no dia a dia, seja por meio de produtos ou conceitos. Então, é sobre uma beleza que é mais gentil, responsável, autônoma e desacelerada. A indústria precisa mudar, mas nós precisamos co-criar, impulsionar e motivar essa mudança a partir das nossas escolhas internas e diárias também, por meio de todos esses hábitos que estão ligados ao nosso bem-estar. E esse é o grande desafio desse movimento, porque, como qualquer quebra de paradigmas, transicionar de um modo convencional de consumir, de se cuidar, para um modo atento e responsável, nem sempre vai acontecer num piscar de olhos. Então não adianta só exercer esse poder de consumo e sair comprando por aí. É importante respeitar essa nossa relação. Então não há outro caminho para se aproximar da beleza limpa, em seu sentido mais genuíno, que envolve ética, transparência e desconstrução, senão aquele que é cheio de perguntas. Eu preciso mesmo desse produto? Aliás, eu preciso mesmo de tantos produtos assim? Quem ou o que está me motivando a desejar? É um desejo interno ou que vem do externo, como um modismo ou uma tendência? Quem fez isso que eu estou desejando? Quais os impactos gerados até ele chegar em mim, na minha casa, na minha prateleira? Como as minhas escolhas internas, movidas ao meu bem-estar individual, vão reverberar no mundo? Pesquisar a origem das coisas dá trabalho, afinal, mexe com a nossa vaidade, nos convida a sair da nossa zona de conforto. Mas todas essas perguntas podem ir sendo feitas no nosso próprio ritmo, aos poucos, até que elas sejam incorporadas naturalmente na nossa rotina e possam ir assim, costurando um estilo de vida que é mais atento na hora de consumir, mas que seja possível no meu estilo de vida, no seu, em diferentes contextos. O importante é que a gente se responsabilize por esse cuidado, porque o meu bem-estar e o do planeta precisam caminhar juntos na mesma direção. E assim nós vamos desconstruindo e co-criando essa nova cultura que vê beleza de um jeito muito mais amplo e que o consumo não tenha tantos impactos negativos assim. Porque beleza não é sobre produtos, é sobre nós. Forte, né? Como ela termina. E aí, gente, vocês já se pegaram pensando em algum momento nisso que ela falou? De que você, como indivíduo, o que você gera? No caso dela, os exemplos foram mais voltados para a área cosmética, de beleza, né? Mas e você, quanto indivíduo aí dentro dessa ética que envolve meio ambiente, por exemplo? Alguém já se pegou testando alguma coisa diferente? Eu vou falar que eu já testei. Já testei shampoo, condicionador, um lip balm para boca, que também dava para usar como blush, desodorante, shampoo a seco. Já testei mais alguns, mas para mim eu não me adaptei, nem o shampoo a seco e nem o desodorante. O shampoo para mim foi bom, o condicionador também, o lip tint, né? Lip balm também. Consegui levar durante bastante tempo na minha vida. Hoje em dia eu não uso mais. Meio que eu senti que parou de fazer efeito, ou eu parei de procurar novas coisas, porque as que eu tinha não estavam funcionando. Vocês já pararam para pensar um pouco nisso? Faz parte do dia a dia de vocês? O pensar, ou o produto,
ou a sacolinha que você leva de pano para o mercado. Faz parte. Ninguém quer conversar comigo. É difícil, gente. É bem difícil a gente conseguir manter esses hábitos, né? Mas é importante que a gente tente. Hoje em dia... Aí, ó, a Raíssa falou que hoje em dia só usa o livre de parabenos e petrolatos. Esses aí eu também uso. Inclusive desodorante. E a gente vê que é muito questão do costume também, né, Raíssa? De se forçar a alguma coisa e que não seja testada em animais também. Eu acho até que eu tenho um rótulo aqui, gente. Espera aí que eu vou desligar a câmera só um pouquinho para vocês não verem a bagunça do guarda-roupa. Olha, esse daqui era a embalagem do desodorante, mas que hoje em dia eu uso como álcool. Deixa eu ver se aqui tem, ó. Feito com ingredientes naturais, a embalagem reciclável, ética vegana, alma brasileira, ou seja, produtos brasileiros, e combatem o uso de corantes artificiais, teste em animais, parabenos e óleo mineral e fragrâncias sintéticas. E aqui embaixo ainda está escrito que a embalagem é reciclada 100% e que o componente é bio e que eles são biodegradáveis. E aí, quando você pega aqui composição, você não vê nada disso, né? Que teoricamente faz mal para você, né? E para o ambiente, porque realmente quando a gente fala em questão de toxicidade, isso é uma coisa muito séria, né? O produto ele pode se acumular no seu corpo e pode te gerar algum dano, bem como na natureza. Olha, já tem muita gente aqui falando. Nathalie também falou que não usa testado em animais. E Lídia também falando que não usa testado em animais. Então, essa filosofia, né? Ou essa prática, vamos colocar prática melhor, ela cada vez mais faz parte do nosso dia a dia. E já foi adotado até por grandes empresas, né? Igual essa empresa, que é uma empresa pequena, local, mas a gente já tem empresas aí grandes, né, que a gente tem de cosméticos no Brasil, que também já estão direcionando os seus produtos, né, seja assim, com produtos que tem, como fala? O extrato, né, ele é do Brasil, tudo é evidenciando bem a nossa cultura. Então, faz parte do nosso dia essas tentativas de uso. É fácil? Não é. Por exemplo, eu sei que o certo é separar o lixo para a gente mandar para reciclagem. Só que na cidade não tem coleta seletiva. Aí um vira e fala assim, não sei para que eu vou separar, vai misturar tudo. Mas você tem o seu ato de separar já é alguma coisa, entendeu? É fácil? Não é, infelizmente, tá? E assim a gente tem para várias coisas no nosso dia a dia, o consumo desenfreado de qualquer coisa que seja. Estou precisando comprar isso? Não, mas quem sabe um dia, sim, talvez eu vou usar essa blusinha, né? Então aí a gente já tem aí um consumo diferente. E o que eu acho mais interessante é que como no passar assim de 5, 6 anos, esse consumo consciente voltado para produtos de beleza está mudando o mercado, né? Como que as grandes empresas e as empresas estão fazendo questão de falar
que, olha, minha embalagem é reciclável, eu não testo em animais, eu não uso parabeno, eu não uso petrolato, eu não uso isso, eu não uso aquilo, tentando deixar esse material mais limpo para ser utilizado. E isso é muito interessante, da gente já começar a fazer esse trabalhinho de formiguinha, tá? Para fazer isso. Não tô falando que quem não usa, tá, gente? Está errado, são escolhas pessoais, mas para a gente pensar que já existe um outro caminho, não é isso que a gente está discutindo? Caminhos que se devem ser seguidos, que caso você queira seguir outro caminho, esse caminho também já está aí, já pode estar batendo na sua porta. Voltamos para o PowerPoint, hein? Vocês me contam aí se apareceu o PowerPoint agora. Então, como a gente está assim, né? Não vai ter animação, né? Então, vamos fazer de contas. Vocês já escutaram essa frase? Que fulano atentou contra a moral e os bons costumes da sociedade. Eu já escutei essa frase. Quando a gente fala sobre isso, a gente deixa claro que aquilo que a pessoa falou, por exemplo, é aceito ou não. Eu aceito isso que você falou? Não. Então, eu vou te falar que você está agindo contra a moral e os bons costumes dessa família. E é assim, baixarias, tá? E a gente vem aí com essa questão de normas de conduta. Aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas temos que pensar que, às vezes, o que é considerado errado hoje, lá na época da nossa avó, não era considerado errado. Era considerado certo. E aí, como que se discute? Como que se discute é uma palavra muito forte. Como que se conversa com uma pessoa dessa que foi criada com outra cultura e não com a nossa cultura? E aí também eu trago para vocês, vale a pena debates que não são saudáveis, conversas que não são saudáveis? E isso envolve muito a questão do tabu, né? É moralmente incorreto, por exemplo, vamos ver. Me ajuda aí, gente, a achar um exemplo do que é moralmente incorreto. Matar uma pessoa. Vou matar uma pessoa porque essa pessoa atravessou minha cerca, arredou minha cerca de lugar. E aí eu sou cabeça quente e tá errado e eu vou lá e pá, matei. Tinha jeito de eu tentar resolver essa situação de outro jeito? Tinha. Né? Você tem conversa, você tem justiça, você tem várias coisas. Né? Você não precisa já partir pro pior, né? Para o seu pior ato. E aí, uma palavrinha que anda, não é nem junta, é colada, é misturada com ética, é a palavrinha moral. Você já deve ter escutado, se você não tem moral para falar comigo sobre isso. E aí, o que é essa moral? Moral é um conjunto de regras, tá? De conduta, de comportamento, que são válidas, né? Dentro de um determinado tempo, dentro de um lugar, ou para o grupo, ou para uma pessoa. Então, aqui a gente já está trabalhando com questões marcadas no tempo, tá? Então, é a parte da filosofia, dentro da ética, que trata dos costumes, deveres e modos de proceder dos homens para com os homens. Até onde eu vou, até onde eu posso ir, que eu não atinjo o outro, ou que eu atinjo o outro. Então, são normas, princípios e valores que são acatados, olha aqui, livremente, tá? E conscientemente, porque eu acredito nele. E não porque eu tenho que seguir com esse barco aí.
Então, quando a gente fala de moral, eu estou trabalhando com hábitos e costumes da sociedade, mas hábitos e costumes relacionados à cultura em um determinado espaço de tempo. Podemos pegar, por exemplo, Covid, né? Super recente, e que já foi estabelecido que com o uso da máscara você consegue diminuir absurdamente o nível de transmissão da doença. Então, ficou-se imputado, né, que se você não quer pegar Covid, você use máscara. Mas mesmo na época que a máscara ela era de uso obrigatório em todos os lugares, seja no espaço aberto ou seja no espaço fechado, ainda tinha pessoas que teimavam em falar que aquilo era errado, que não tinha necessidade de se usar a máscara. E aí, gente? A máscara, ela veio para ficar, tá? Não sei se se vocês sabem, por exemplo, que em países da Ásia, a máscara é usada todos os dias, porque diminui o grau de transmissão de gripe. Então, a máscara ela veio para ficar e não só para COVID, tá? Para outras doenças também de trato respiratório. Incomoda usar? Incomoda. Dias de calor incomoda mais ainda? Incomoda. Mas o uso, ela te traz um maior benefício do que o não uso, tá? Moral anda também aí colada com religião, escolhas de vida e acesso à informação, tá? Não adianta eu ter acesso à informação via aqui, ó, telefone, que toda hora chega uma mensagem para mim, se quando eu vou abrir essa mensagem eu não consigo interpretar essa mensagem. Então, o que eu faço com essa informação? Olha, eu tenho acesso à informação, a informação não para de chegar, mas o que eu faço com essa informação? Qual que vai ser a minha decisão em cima dessa informação, tá? Dentro de moral, a gente trabalha com o que se pode e com o que não se pode fazer, mas, diferente de ética, que já trabalha um aspecto coletivo, de desenvolvimento da humanidade, moral já trabalha pontualmente, porque ela muda todos os dias, tá? Porque os nossos hábitos, as nossas escolhas, elas vão. Hoje eu posso achar que isso está certo, amanhã eu já acho que isso está errado. E tudo bem dentro de moral você ter essas flutuações de pensamentos, tá? Mas a gente ainda tem aí um conjunto de regras que são aplicadas no cotidiano por cada cidadão, pela forma que esse cidadão acha o que julga ou entende o que é certo e o que é errado. Exemplo, teve uma época, foi antes da pandemia, eu acho, que as prefeituras, elas começaram a sinalizar de forma diferente faixa de pedestre. Vocês lembram disso? Que ao invés de ser só pintadinha, fizeram ela um pouquinho mais altinha? E aí te mostra de outra forma que o lugar de se atravessar a rua é aquele. Mas quando você quer atravessar a rua, você decide naquele momento atravessar a rua, você olha para um lado, você olha para o outro, achou a faixa, mas a faixa está um pouquinho longe, você pode ir andando até a faixa, ou então você resolve falar assim, não, vou atravessar aqui mesmo. Então, você sabe o que é certo, que sabe que você deveria andar até a faixa, que lá você tem todo um respaldo de segurança para você atravessar, mas você decide, tá longe, tal, o sol tá muito quente, tá muito calor, vou atravessar aqui mesmo. E aí você teve o seu poder de escolha, você atravessou ali. Só que aí apareceu uma bicicleta, apareceu uma moto e te atropelou. Isso já é a consequência de um ato, né?
Poderia ter te atropelado na faixa? Poderia, mas as chances disso acontecer lá são muito menores do que essa escolha que eu fiz errada de atravessar a rua em determinado lugar, tá? Ou então seja de jogar uns chicletes no chão e um passarinho achar que aquilo é comida e engolir uns chicletes e morrer sem ar, né? Porque o chiclete grudou e ele não conseguiu tirar. Ele não tem mão para tirar os chicletes. Ou porque você jogou lixo na rua e aí choveu e esse lixo foi para o esgoto, a cidade não tem tratamento de esgoto, foi para o rio, veio uma enchente e ficou agarrado aquele tanto de lixo em um determinado lugar. Todos esses são atos de escolha que estão envolvidos aqui no nosso dia a dia, que vão te fazer, que vão te trazer consequências boas ou consequências ruins, tá? Então, aqui eu trouxe esse quadrinho para você, que é exemplos, tá? Por exemplo, sistemas de normas vigentes numa dada sociedade. Por exemplo, a moral vigente na sociedade chinesa antiga, ou a moral vigente hoje em dia em relação ao uso de máscara, ou não. Já tem lugares que falaram, não, pode ficar sem máscara em lugar fechado, mas ainda tem lugar que não autorizou isso, tá? A gente tem moral baseadas em doutrinas religiosas, por exemplo, a moral cristã, a protestante, a confuciana, que vem lá da filosofia. A moral é questão de ânimo. Nossa, a moral da tropa tá boa, né? Ou seja, eles estão com tudo. Ou então a moral tá ruim, tá baixa, a moral de tal pessoa, por exemplo, um técnico de futebol em relação aos jogadores, moral tá baixa, ou seja, não tá mandando nada, não tá mandando nada. Ou então, moral com, por exemplo, com justiça, né? O jurídico não está com essa moral toda, ou seja, não está conseguindo fazer aquilo que devia, e por aí vai. Então, esse slide, ele resume bem essa questão de ética e moral para a gente, porque a ética é a normativa, tá? Eu vou fazer análise em cima dessa norma, que vem aí com o passar do tempo. A moral já é a minha ação em cima dessa norma. Qual que é o meu poder de escolha em cima disso, tá? E aí eu escolho se eu vou acatar ou não, e se eu vou refletir em cima dessa minha ação ou não. Então, aqui eu consigo definir comportamentos, tá? Qual que é a melhor forma de agir? Como que eu vou me posicionar em determinado momento? Como que eu vou me comportar, né? A gente ainda tem um comportamento assim, não sei vocês, mas você pode estar lá participando de uma conversa, mas a sua expressão facial conta que você não está concordando com aquilo ou que está concordando. Então, a gente ainda tem comportamentos, assim, individuais bem fortes, tá? E esse modo de agir, ele tem que ser um modo de agir que não vai abalar a sociedade, mas que também não vou desrespeitar a minha individualidade, eu como eu, ou eu perante o próximo. Estabelecendo todos esses modos de agir, de ação e comportamentais, a gente tem aí em cada profissão um código de ética, que vem com as normas que estão lá. Não se deve fazer isso, não se deve fazer aquilo, pode fazer isso, pode fazer aquilo. E essas regras, essas normativas, ela vem para te mostrar o que você pode fazer ou não. Mas o poder de decisão, da moral de fazer ou não, aí já é seu, tá? Então, geralmente, esses códigos de ética, hoje em dia se usa mais a expressão código de ética, tá? E não código de conduta. Vão explicar
os comportamentos do ser humano de uma maneira racional, sem colocar emoção no meio, tá? E científica, por meio de legislações que vão falar sobre esse comportamento na sociedade. Esse código de ética é como se fosse uma filosofia de vida a ser seguida, tá bom? Porque é ela que vai nortear todas as nossas ações. E por que que é importante eu estudar a ética quanto profissional, né? Porque a ética vai formar todo o embasamento que eu vou ter para o meu comportamento moral no âmbito da minha profissão. Especialmente, gente, profissões que lidam com a saúde. E mais especificamente aquelas profissões de saúde voltadas para seres humanos. Se bem que hoje em dia a gente já tem muita questão de saúde aí envolvendo a vida animal, tá? Essas doutrinas, essas normas, podem ser entendidas de forma isolada, preciso seguir isso, ou eu posso tentar trazer a evolução do dia a dia, né, a evolução da informação, a evolução da humanidade, dentro aí, considerando processos de mudança, tá? Mas, aí eu vou falar, eu posso ir até tal ponto, porque o meu comportamento, a minha ética, a minha moral, eu aguento sustentá-las, né? Eu aguento segurar esse BO até determinado ponto. Então, a gente tem, todos os dias, comportamentos voltados para a ética, que são baseados em tomadas de decisão, tá? Com base nessas tomadas de decisão, eu consigo aí praticar todos os meus conhecimentos e consigo falar de uma pessoa para outra sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que é ética, sobre o que é comportamento, sobre o que é moral, através do processo de educação. Eu gosto muito desse slide porque ele te fala as principais diferenças entre ética e entre moral. Ética é um modo social de agir, tá? Como que eu vou lidar perante a sociedade, se essa sociedade vai aderir ou não a esses comportamentos, enquanto a moral já é um modo pessoal de agir. É como eu vou me comportar dentro dessa situação com base naquilo que eu já vivi, com base naquilo que eu já vivenciei. A ética, ela vem para o coletivo, tá? Porque eu vou construir uma informação com base no que outras pessoas também carregam, enquanto a moral é individual. Eu vou escolher isso e vou sofrer ou não consequências com base nessa escolha. As duas trabalham com aquilo que é certo e com aquilo que é errado. Entretanto, ética é guiado pela cultura da sociedade, enquanto a moral é guiada pelas suas escolhas dentro dessa sociedade. Então, é guiada pela consciência, pelo livre-arbítrio, por decisões que você chega a tomar, tá? Então, enquanto ética é uma reflexão filosófica, a moral já tem um caráter prático, já vou colocar em ação. A ética, ela é universal e ela é permanente, porque ela é cultural, tá? Ela é tradicional. Enquanto a moral já vai trabalhar com a cultura temporária, né? Aquilo que é certo e errado nesse momento. A ética parte do princípio, de um princípio qualquer que seja, e ele vai ser a ciência que vai estudar moral, principalmente relacionando política e filosofia. Já a moral vem com base em condutas que são específicas, porque eu vou ter que ter essa tomada de decisão ali muito rápido, tá? E está relacionada com hábitos e costumes de grupos sociais, de grupos bem menores do que quando eu trabalho com ética. E vocês?
Já trabalham na área da pós, ou trabalham em outra área que envolva saúde? Vocês já se pegaram pensando até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir? Ou não? Ai, fico arrasada que vocês não querem conversar comigo. Estamos construindo, né, esse conceito agora. Isso mesmo, Cíntia. A especialização de vocês é uma especialização muito séria, né? Estética. Ela vem aí com um boom agora de cuidados pessoais, de cada um valorizar a sua beleza, mas a gente tem profissionais aí que trabalham de forma errada, né? Seja vendendo um peixe que ele não tem nem como pescar esse peixe, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado mesmo em relação a isso. Então, antes da gente começar com a parte profissional agora, estou pensando em dar um intervalinho para vocês de 20 minutos. Vocês vão ao banheiro, tomam uma água e a gente retorna. Pode ser? Ou vocês querem ir direto? O intervalo tá ótimo para mim. Então tá. Então, às 4 horas a gente retorna, tá bom?